social e política na época que o Senhor está doutrinando eles. Existia engano, mentira, promiscuidade, idolatria, lascívia, imoralidade, mercenarismo. Existia misticismo. E embora a doutrina de Jesus fosse convincente, até porque a única verdadeira, os discípulos estavam meio que se acovardando para levar a palavra. Por quê? Porque já não se sabia o que era de Deus, o que não era de Deus. A corrupção havia confundido a nação de Israel. E o povo, embora viesse falar da parte de Deus, alguém já tinha se decepcionado com alguém que transmitia também a palavra, dizendo-se da parte de Deus. E os discípulos estavam meio que receosos, ou seja, como vão acreditar em nós? Como vão achar que nós verdadeiramente somos diferentes? Por quê? Quantos vieram em seu nome? E o Senhor diz, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, Jesus estava dizendo, independente de quem minta, de quem deixa de mentir, independente de quem é fiel ou quem não é fiel, independente dos que se julga cristão e não seja cristão, o fato é que eu sou a videira verdadeira. O fato é que meu pai é o lavrador e ele se certificou de me introduzir no ventre da provinciana de Nazaré. Eu fui plantado no ventre da Maria de Nazaré para que eu nascesse e gerasse uma própria igreja, uma igreja não gerada por costume, uma igreja não gerada por filosofia, uma igreja não gerada por conveniência, uma igreja não gerada por barganha, mas uma igreja gerada por mim mesmo. Eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas que estáis em mim. Quem nunca se decepcionou com o cristianismo? Quem nunca teve a necessidade de dizer uma frase tão corriqueira como essa? Eu não acredito em mais nada. Quantas decepções a igreja tem passado por séculos por julgar que aquela pessoa verdadeiramente é fiel naquilo que fala, é fiel na sua conduta, é fiel na sua maneira de agir. Quantas pessoas abrem a porta da sua casa para acolher pessoas que dizem estar direcionadas pelo Espírito Santo e depois sai decepção? Quantas pessoas abrem a porta da sua empresa, abrem a porta até mesmo do seu ciclo de amizade, da sua família, por julgar que aquele que está vindo em nome do Senhor está cheio de boa intenção e de repente ele é surpreendido por ferimento, por falcatrua, por diz que disse, mandou dizer. Quantas decepções têm impedido o crescimento de verdadeiros evangelistas e mulheres que Deus levanta para comissionar o seu povo? Quantas decepções têm impedido mulher de Deus abrir a boca e entregar a palavra de Deus como é que Deus quer? Quantas decepções têm impedido o homem de Deus a alvorar a bandeira da vitória e dizer que Deus vive e reina eternamente? Quantas decepções têm impedido o homem e a mulher de Deus a levantar-se e proclamar que independente de qualquer coisa errada, existe sim uma igreja adornada, lavada, redimida pelo poder do sangue de Jesus? Quantas dificuldades! Como nós vamos distinguir o que é verdadeiro do que não é? Como nós vamos ficar em paz? Como nós vamos ficar, quem sabe, respirar tranquilo, porque afinal de contas, alguém está me assessorando e é homem de Deus, alguém está me assessorando e é mulher de Deus, alguém está representando muito bem a igreja do Senhor, alguém está representando muito bem a obra do Senhor e de repente sai um comentário e você fica sem saber em quem acreditar. Você está entendendo por que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira? Você sabe o que acontece nesse tipo de coisa, meus queridos? É porque nós temos tanta carência de Deus, nós temos tanta necessidade de ver a glória de Deus repartida em nossas vidas, nós temos tanta carência de ouvir a voz de Deus, nós temos tanta
carência de ver a porta do escape se abrir, de ver as muralhas cair por terra. Nós temos tanta ansiedade de ouvir a voz de Deus de uma forma íntima, pessoal, direta, permissiva, diretiva da parte de Deus, que nós não temos o hábito, e é um mau hábito esse que nós temos, de não selecionar melhor o que comemos. Nós vamos pegando qualquer fruto e julgando que é do Espírito e vamos comendo sem passar pelas águas do Espírito Santo, sem passar pelo Calvário, sem passar pelas bases bíblicas. Mas a fome de vitória é tão grande, a fome de justiça é tão grande, a fome de ver a glória de Deus é tão grande, que qualquer barulho que vão oferecendo comida boa em nome do Senhor, nós temos consciência que é Deus, então vamos pegando e vamos comendo, e de repente ficamos doentes, raquíticos, incapazes de sobreviver espiritualmente, incapazes de andar com as nossas próprias pernas, e de repente a gente começa a perceber que não tem mais o mesmo vigor, a gente começa a perceber que não tem mais o mesmo ânimo, a gente começa a perceber que não tem mais aquele calor espiritual, aquele fogo já não arde mais continuamente. Por quê? Porque fomos envenenados por um fruto qual que nós julgávamos que era da videira verdadeira, e na verdade não era um fruto maléfico implantado dentro do meio do povo do Senhor, para impedir que a igreja pudesse se alimentar de uma forma pessoal, firme em seus propósitos. Os discípulos, eles estavam querendo que o Senhor desse uma solução. Deus, eu quero pregar a tua palavra, eu vou pregar, mas eu não quero que haja dúvida. Deus, eu quero pregar a tua palavra, mas eu não quero que fique me comparando com aquele irmão. É tanta comparação. A fulana ali também diz que prega, de repente um escândalo. Fulana ali também diz que é crente, de repente um escândalo. A irmã ali diz que é mulher de Deus, e de repente uma conduta inadequada. A irmã veio aqui em nome do Senhor, eu abri a porta da minha casa para ela, de repente meu nome estava ao léu. O interessante é que a gente não para se perguntar como eu me enganei. Porque o maior responsável pela nossa vida pessoal somos nós. Quando se trata de comer algo da parte de Deus, quando envolve a nossa família, meus queridos, quando envolve a nossa vida, quando envolve o nosso ministério, quando envolve a nossa espiritualidade, a responsabilidade é pessoal, é nossa. É nós que temos que dizer, não, peraí, eu estou morrendo de fome, eu estou com tanta fome de ver Deus agir, eu sei que eu poderia partir para cima dessa palavra e comer, mas peraí, eu vou passar pelas águas do Espírito, eu vou colocar na presença do Senhor, eu vou ponderar melhor, eu vou examinar melhor, eu vou buscar Deus de uma forma melhor. Por quê? Porque depois que eu comer, se isso aí não for da parte de Deus, eu vou ficar incapacitado de ouvir uma palavra verdadeira de novo. Por quê? Porque muitos irmãos ficam magoados ao ponto de não querer vir mais para a casa do Senhor. Muitos irmãos ficam feridos ao ponto de sair do círculo de oração. Muitas mulheres ficam feridas ao ponto de não querer mais orar, de colocar em dúvida até mesmo tudo quanto o Senhor tinha falado em sua vida. Por quê? Porque passam a absorver qualquer coisa simplesmente porque tem nome de espiritualidade, tem nome usado por Deus. E o Senhor estava dizendo, eu sou a verdadeira. E o Espírito que habitava dentro do homem, o Espírito do próprio homem, dos homens que estavam com Jesus, estavam inquietos. Sabe aquela insegurança de fazer a obra de Deus, aquela insegurança de evangelizar, aquela segurança de pôr a mão sobre o enfermo, aquela segurança de assumir que é chamada como profeta de Deus na última hora, aquela insegurança de assumir que Deus levantou como levita, aquela insegurança de assumir que é uma elite, soldado da linha de frente, preparado, capacitado para militar essa guerra no tempo e no tempo oportuno, que esse nós, era isso que eles estavam vivendo. Quem nunca se decepcionou com alguém que estava levando algo em nome do Senhor? Quem nunca ouviu uma profecia e de repente, não queria mais dar crédito? Quem? Quem nunca desdenhou algo, até da parte de Deus, por julgar que era mais uma palavra vã, por já ter experimentado isso outrora? Nós estávamos fazendo uma matéria, eu estava fazendo uma tese, defendendo uma tese para uma bibliografia que nós íamos fazer no estado de São Paulo. E dentro dessa tese, eu estava defendendo o que eu defendi no meu TCC. Então, eu defendi identidade cristã. Minha monografia foi sobre identidade cristã. E esse tema sempre chamou muita atenção e eu estava